Boa tarde, 12:01, quinta-feira, 13 de julho de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. A aldeia Chacriabá, do norte de Minas, pode ter fórum digital. A partir de hoje, Fórum Lafayette será fechado para reforma. Desembargador Belisário de Lacerda recebe homenagem na despedida do órgão especial. E STF reafirma que servidores sem concurso devem ser aposentados pelo Regime Geral de Previdência. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Aldeia Chacriabá, do norte de Minas, podem ter fórum digital. Cristina Mara. A ideia foi apresentada durante encontro nesta quarta-feira entre o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, e a deputada Célia Chacriabá, na sede da Corte Mineira, em Belo Horizonte. A parlamentar apresentou ao presidente várias demandas relacionadas à comarca de Manga, no norte de Minas, e ao povo Chacriabá, cuja aldeia está instalada na região. Foi solicitado que a comarca não seja rebaixada à primeira instância, depois que a jurisdição perdeu a segunda vara com a criação da comarca de Jaíba, em 2020, quando mais de 60% dos processos foram transferidos para a nova unidade. O presidente José Arthur Filho disse que é sensível às questões indígenas e propôs estudar a criação de um fórum digital dentro da aldeia Chacriabá, em uma ação inovadora do Poder Judiciário. Instalação de um fórum digital na aldeia seria uma solução para agilizar processos, promover mediação por meio do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, além de outros serviços para a população indígena, como emissão de identidades e títulos de eleitor. Os fóruns digitais integram o programa Justiça Eficiente 5.0, um dos pilares da atual gestão do TJMG. As unidades serão instaladas preferencialmente em cidades que não são sedes de comarcas, com o objetivo de evitar o deslocamento do jurisdicionado até o fórum físico. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. A Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte divulgou nesta quarta-feira o relatório estatístico sobre atendimentos, atos infracionais e medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes em 2022 na capital mineira. O documento demonstra que o número da maioria das infrações cometidas por adolescentes teve redução nos últimos anos e representa um percentual mínimo dos crimes registrados na capital. Em 2022, o CIA-BH registrou 12 ocorrências de atos infracionais de homicídio, o mesmo número de 2021, enquanto somente no primeiro semestre de 2022, na capital, houve um registro total de 176 homicídios cometidos por adultos. O relatório completo está disponível para consulta no portal tjmg.jus.br. A partir de hoje, Fórum Lafayette será fechado para reforma. Informações com Marcelo Gomes de Almeida. O prédio do Fórum Lafayette no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte, um dos mais icônicos do Judiciário Mineiro, será totalmente fechado para uma ampla reforma a partir desta quinta-feira. O maior fórum do estado, inaugurado em 1980, vai passar por intervenções na edificação, visando melhor funcionalidade, sustentabilidade, acessibilidade, adequações técnicas e segurança. A modernização deve durar mais de 2 anos. Essa será a primeira reforma de grande porte do prédio. A Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, a Direção do Foro de Belo Horizonte e o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado vão fazer uma homenagem a vários servidores e aos mais antigos magistrados, promotor de justiça, defensor público e advogado que ainda atuam no Fórum Lafayette. Durante o evento, também haverá projeção de imagens que contam a história de décadas do prédio. A programação ainda inclui apresentação da Orquestra Jovem do TJMG. Haverá também passeio ciclístico pela região do Barro Preto e do Centro, com largada às 19 horas no pátio central do Fórum Lafayette. Durante a retirada dos kits com camisas comemorativas, os inscritos entregam alimentos que serão repassados
ao núcleo de voluntariado do TJMG para posterior doação. Por causa da modernização do prédio, diversos setores do Fórum Lafayette já estão funcionando em outros endereços em Belo Horizonte, especialmente no prédio da Avenida Augusto de Lima, 1234, no Barro Preto, onde foram instalados as varas criminais e de família, além dos tribunais do júri da capital. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. A seguir, desembargador Belisário de Lacerda recebe homenagem na despedida do órgão especial. E mais, STF reafirma que servidores sem concurso devem ser aposentados pelo regime geral de previdência. Voltamos em instantes. Desembargador Belisário de Lacerda recebe homenagem na despedida do órgão especial. Detalhes com Flávia Carneiro. Desembargadores que integram o órgão especial do TJMG participaram de sessão de julgamentos com 40 processos na pauta judicial. Foram julgados 28 processos, 3 tiveram pedidos de vista e 9 adiados ou tirados de pauta. A reunião do colegiado contou com homenagens ao desembargador Belisário Antônio de Lacerda, que vai se aposentar no fim deste mês. Os desembargadores Armando Freire, Domingos Coelho, Alexandre Vitor de Carvalho, Renato Dresch, José Marcos Vieira, Vanderlei Paiva, Tereza Cristina, Maurício Pinto Ferreira, Ana Paula Nanete Caixeta e o advogado Raimundo Cândido Júnior usaram a palavra durante a sessão para homenagear Belisário de Lacerda. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, que conduziu a reunião, destacou a trajetória profissional do colega que vai se aposentar. Foi um momento assim, de muita tristeza para o tribunal, porque perdemos aí um grande desembargador. Mas é um momento também de alegria, porque ele vai agora poder se dedicar mais à família, aos filhos, aos netos, e ele cumpriu a sua missão de maneira muito tranquila, muito harmoniosa, com jurisprudências espetaculares, deixa da sua cultura espargindo pelo tribunal. Para o desembargador Belisário de Lacerda, o sentimento após quase 45 anos dedicados à magistratura é de dever cumprido. Felizmente eu fiz uma trajetória bastante rica, não só no magistério, como também na edição, como escritor de livros, aulas para pós-graduação no Brasil todo. Fui professor aqui da Federal, da FUMEC, em Sete Lagoas. Então me dou satisfeito com uma missão cumprida. No meu modo de entender, eu cumpri a missão. A gente fica feliz, com certeza. Principalmente colegas de tempos, décadas e décadas, né? Atual presidente da 7ª Câmara Cível do TJMG, o desembargador Belisário de Lacerda ingressou na magistratura em 1979. Já atuou nas comarcas de Ferros, Cerro, Governador Valadares e Belo Horizonte. Na área acadêmica, foi autor de diversas publicações na área do direito administrativo e tributário e professor em várias universidades brasileiras. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A 18ª Câmara Cível do TJMG condenou uma rede de supermercados a indenizar um consumidor da comarca de Machado, no sul de Minas, pela compra de carne bovina com larvas. A indenização foi fixada em R$10 mil por danos morais, decisão que modificou em parte a sentença de primeira instância. Segundo os autos, o consumidor adquiriu uma peça de carne bovina no açougue do supermercado e, ao servi-la para o consumo, detectou a existência de um corpo estranho. O consumidor não concordou com o valor dos danos morais estabelecidos em primeiro grau de R$3 mil e recorreu ao TJMG, que alterou o valor. STF reafirma que servidores sem concurso devem ser aposentados pelo regime geral de previdência. Renê Almeida. O Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência de que servidores admitidos sem concurso público ou que tenham adquirido estabilidade com a Constituição Federal de 1988 devem se aposentar sob o regime geral de previdência social. Portanto, não têm direito às vantagens privativas dos servidores concursados, ocupantes de cargo efetivo, que se aposentam sob as regras do regime próprio de previdência social. A decisão tomada em deliberação
deliberação no plenário virtual teve repercussão geral reconhecida e mérito julgado. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, é a relatora do processo. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra, com a imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também segunda edição do TJ Minas Notícias às 18h. Uma boa tarde para você e até amanhã.